Mas eu tenho só a agradecer à Construsul, né, vocês que nos cederam essa parte aqui, Ricardo, que é um espaço que a gente está usando para falar sobre sustentabilidade e inovação com os participantes da feira. Nós visitamos, né, os estandes perguntando o que, que é que eles pensam e as ações que eles estão tendo sobre este tema. E nos surpreendeu, né, porque muitos que vão vir falar conosco aqui hoje, eles têm muitas ações nas suas empresas e isso não é divulgado, nós não conseguimos mostrar para o mercado que a indústria já está preparada para isso. Sim. Né? O espaço que a Construção está passando para eles trazerem essa força que eles têm, né, é muito gratificante para nós ser esse porta-voz. Então, eu tenho a agradecer e saber aí como é que é a visão de vocês nesse mercado também, como está a feira. Bom, assim, né, essa pergunta, né, sobre o que que tem, de inovador na feira, quais são as novidades, né, para que direção as empresas estão indo na questão sustentabilidade, essa é uma pergunta extremamente recorrente dos visitantes e da imprensa. Uhum. Quem vem até a feira, normalmente vem com essas dúvidas, né. E o que que ao longo dos anos a gente tem identificado aqui como feira daí? Justamente isso que tu citou, né, a pessoa que vem para a feira vem com essa dúvida, porque muitas vezes quando a gente entra numa casa, entra num imóvel, a gente não vê a aplicação das coisas. Não Eu veio. costumo fazer uma comparação, assim, a gente não sabe o que está dentro da parede. Não sai exatamente. Não Então, sai mesmo. o usuário da construção, né, a pessoa que vai para dentro do imóvel, depois não faz ideia do fio que está ali dentro, do vergalhão que foi utilizado, dos processos. Então, existe aí um gap, né, existe uma distância entre o que realmente está sendo feito e o que as pessoas estão percebendo. E aí na feira a gente consegue ver esse organismo vivo dessas novidades sendo apresentadas, né? Então a gente consegue ir acompanhando um pouquinho aí do que vai sendo lançado. Então a imprensa, no modo geral, e todo mundo se preocupa com a questão de inovação e sustentabilidade. É essa pergunta que te fazem, buscando o que ele tem de inovação e sustentabilidade. Isso, eu até tenho direcionado, né, essas respostas, assim, dos últimos anos de uma maneira um pouco diferente. Porque parece que a inovação é a menina dos olhos, né? Aquela coisa que a gente chega aqui, onde ela está, vamos procurar. E o que eu costumo dizer é, não é assim, né? Ela não é uma opção, ela é uma constante dentro das empresas Exato. hoje. Então as empresas não se juntam e falam, não, não vamos inovar dessa vez, vamos fazer diferente, sabe? Não, isso não acontece. Então todas as empresas que estão nesse mercado estão olhando para essa direção. E aí eu aprendi também ao longo dos anos, com a feira, que as inovações na construção são sutis, né? Eu costumo dar o exemplo aí da própria Vergraf, né? O ganho que se tem utilizando menos combustível para transportar os vergalhões, né? Exato. Isso é uma coisa que, quando a gente pensa na obra, a gente muitas vezes não vê esse cálculo da logística, né? A gente, eu digo o grande público, Sim, né? Que sim. não está olhando a coisa Claro, direito. um consumidor ali usar a gás. Exatamente, as lâmpadas, né? Saiu do filamento, foi até o LED. Então, quando a gente olha para dentro da nossa casa só, a gente vê a nossa conta de luz um pouco mais barata. Exato. Mas o movimento em sociedade em larga escala cria uma diferença muito grande. Então, essas inovações, muitas vezes elas não aparecem no campo da obra, mas nos seus auxiliares, nos mercados locais. Então, muitas vezes a inovação da construção civil, ela vai dar performance do trabalhador, vai dar mais eficiência na obra, né? Mais velocidade para fazer a obra, vai dar um ganho na logística, que é o exemplo da Vergraf. Então são coisas que não diretamente estão inseridas, né, no dia a dia da obra em si, mas colaboram aí para um cenário positivo. Mas que foi muito feliz colocando que é aos poucos, né, cada detalhe que é cuidado na obra e que lá no final tem o resultado. É a conta de luz que diminuiu, é a conta de água que diminuiu, é o funcionário que conseguiu fazer a obra. Porque se nós tivéssemos igual a alguns anos atrás, somente com a mão de obra artesanal, aquela, ela já está mais tecnológica, já está com Sim. equipamentos, os produtos já estão melhores, mas parece que o mercado lá no final não percebeu ainda, né? Mas quando ele olha para dentro de casa, ele falou, quando ele olha para dentro de casa, ele já sente a diferença. Ainda não viu o que está dentro da parede, né? Isso. Ainda não viu todo o empenho e a tecnologia que, por exemplo, uma empresa que vai vir aqui falar com nós de tintas, da Encore, ele tem lá um reaproveitamento de água, ele contém uma energia renovável, ele cuida de toda a reciclagem, tem muitas coisas que ele faz para melhorar a empresa,
mas que não tem como a gente enxergar lá o produto no final para ver a Isso. cor, É. né. Então, cada vez mais o mundo, né, está fazendo com que as pessoas lá na ponta enxerguem. Nós temos a iniciativa do selo Carbono Zero, que é descrever tudo isso para que as pessoas enxerguem. Mas para esse trabalho ser importante, passa por todos todos do mercado. E a feira aqui está sendo fundamental para isso, trazer esse debate para que essa informação chegue, Sim, essa conexão que precisa é acontecer. uma informação que parece que não flui, né? Porque quando É, a pessoa olha lá para o campo da obra, ela só vê o tijolo, o vergalhão, né? Ela só vê aquela parte bruta, exato. praticamente artesanal ainda, e não vê esses agregados, né? Essas coisas. Eu costumo trazer o exemplo da bucha também, que foi, né? Veio lá na década de 60 e a gente olha aquele itemzinho de plástico, né? E hoje pra gente aquilo é super comum e a bucha ganhou o mundo, está em todas as obras, criou um ganho de eficiência para dentro da obra também enorme. E é uma coisa que quando a gente pega na mão é muito simples, a gente nem acredita, né? Quase um efeito borboleta, O né? potencial que ela tem. Imagina se Exatamente. não fosse a bucha, o que seria uma obra. Exatamente É isso, né? verdade, Então, é assim, verdade. são coisas que, com o passar dos anos, as novidades vão vindo. Mas a obra, quando a gente olha ainda lá para dentro da obra, ainda é o tijolo, ainda é aquela coisa bruta que a gente imagina. Então, as pessoas, quando elas falam em inovação e tecnologia, pensam em algo muito fora da caixa. Né? Pensam agora na inteligência artificial, teve aí a onda do blockchain, teve várias coisas que vieram, e aí a gente fica tentando, e agora? Como é que a gente coloca isso na obra? Como é que a IA agora vai entrar na obra? Como é que vai para o escritório de arquitetura, para o escritório de engenharia? Mas tem outras coisas, né? Às vezes é uma máquina, é uma bateria que dá Exato. eficiência para o trabalhador. Então isso aí a gente precisa realmente olhar bem nos detalhes na obra para poder ver essas coisas. E aqui na feira eu costumo dizer que é uma oportunidade perfeita para quem quer adquirir esse conhecimento, conhecer esses produtos. Aqui é um local também, costumo dizer, para conhecer o criador e a criatura, né? Então a pessoa tem a oportunidade de conhecer o produto, o serviço, a solução e também conversar com a pessoa que está ali desenvolvendo. Eu imagino o orgulho também de fazer parte dessa onda de produtos inovadores que acabam diminuindo acidentes de trabalho, melhorando o dia a dia de quem está trabalhando na obra, né? A gente, assim, por ser uma feira, né? Isso é uma característica muito bacana, assim, da feira, né? Não só da Consul, mas qualquer feira passa por isso. A gente, como promotora, a gente enxerga até a página 2, né? As consequências da feira, os resultados da feira. Ontem a gente estava conversando internamente com a equipe, eu disse, se a gente for expandir isso e virar a página, ir para a página 3, 4, 5, quantas soluções, quantas empresas não atingiram suas metas, quantas pessoas, em função dessas metas, não realizaram um sonho, não pagaram uma faculdade para o filho, sabe? Não conseguiram conquistar alguma coisa. Então também tem essa parte muito humana viva na feira, né? Que a gente, claro, passa por dentro do mercado, vê as novidades, vê as inovações, mas lá no final a gente vê que as consequências econômicas do evento tem aí, né, consequências primárias, secundárias, terciárias e a coisa vai embora. Eu quero perguntar alguma coisa que está dentro do sentimento de vocês. O que que eu vi? Eu vejo a importância que todo mundo dá para a Construsul. Não só o número de visitantes que vem, que é demais. Ontem não tinha o estacionamento lotado, aqui os corredores lotados, as pessoas vindo realmente para a feira. Mas eu também notei que vem o diretor, vem toda a equipe técnica, vem as pessoas querendo, como tu disse, aqui tu conhece toda a empresa, todos os setores da empresa. E essa importância que todo mundo está trazendo para a feira, nós trazendo a parte da sustentabilidade, inovação, questionando todo mundo, todo esse sucesso. Tu acha que onde é que estão os segredos da administração? O que que vocês perceberam que nesses anos vocês olharam para o ecossistema todo? Que vocês não olham somente, eu tenho que vender stand, eu tenho que colocar gente para comprar. Como tu disse, está preocupado com o operador do equipamento, está preocupado com o mercado. Vocês têm essa visão de mercado. Onde tu acredita que a feira conquistou isso? Olha, a gente tem uma cultura de empresa muito forte, tá? A nossa empresa é uma empresa familiar, então, por sermos uma empresa familiar, a gente conseguiu algo que é muito difícil hoje em dia, né? Que é levar, expandir a nossa família para dentro da nossa empresa. Né? E o que que eu quero dizer com isso? As pessoas que estão aqui na nossa empresa são pessoas que são pai e mãe, sabe, irmão e irmã, filho e mãe também, sabe? Tem pessoas que casaram, que se conheceram na empresa e casaram, hoje têm filhos.
Então, o que eu quero dizer com isso, né? A nossa cultura é uma cultura de parceria de longo prazo. Então, as pessoas que estão conosco, né, fazem 9 anos que a gente não contrata, né? A pessoa que tem menos tempo de empresa está há 9 anos. Perfeito. E isso não serve só para a sua Eventos, organizadora da Consul Sul. A gente expande essa noção para os nossos clientes também. Então, essa é uma feira que a gente tem muito respeito pelas pessoas que estão aqui conosco. E o que eu quero dizer com isso? Isso se expande para dentro da política da empresa também. A maneira como a gente negocia os espaços, a maneira como a gente vende distantes, envolve muito isso. Porque a gente nunca vai abrir mão de um cliente, né? Aquela coisa que acontece muito na feira. Ah, eu quero o espaço do lado, eu pago o dobro, você tira ali a empresa que está do lado, porque eu quero expandir o meu espaço. Isso aqui não acontece. Não tem chance disso acontecer. A gente respeita muito as empresas que estão aqui. No ano passado a gente teve o evento da enchente, então a gente teve algumas empresas aqui, expositoras, que foram diretamente afetadas e não puderam participar. O que a gente fez? A gente manteve o crédito dessas empresas, e não só o crédito, mas a gente também manteve os locais. Porque a gente sabe que na feira também o Sim, o local local é o disputado. local é muito importante. E a gente está na 26ª edição, e a gente tem empresas que estão há 26 anos com a gente fazendo a feira sem nenhuma pausa, né? Sim. Isso demonstra, assim, essa capacidade de criar parceria mesmo, porque quando eu imagino, né, vender um espaço para uma empresa, é como tu falou, assim, eu não vejo só a questão de vender o espaço. Eu estou sendo uma alavanca, eu preciso ser um alavancador de negócios. Eu preciso que aquela empresa tenha um bom resultado para que eu também perpetue essa feira. E essa cultura ela vai se construindo ao longo do tempo, e a gente vem repetindo essa cultura, e muitas pessoas esbarram nessa cultura, por justamente querer, não, tire ali ele porque eu quero, mas isso não vai acontecer, né? A gente respeita muito bem as empresas que estão com a gente, e isso é algo que a gente não abre mão. A tua visão da construção civil acaba sendo muito global, muito abrangente, uma visão especial. Durante esses anos, ano após ano, quando tu viu começar essa onda da sustentabilidade, qual a tua visão em cima disso e como tu acha que vai ser daqui para frente? Olha, a minha resposta vai ser até meio capciosa, tá? Porque eu vejo isso, a primeira vez foi em 1998, né? Faz bastante tempo, foi na primeira construção. Desde então, sempre houveram, né, empresas engajadas nessas causas. Claro que eu estou falando aí quase de 30 anos atrás, né? Então, 30 anos atrás a tecnologia era diferente, né? As buscas por soluções também eram diferentes, mas isso já estava lá, isso já estava vivo, né? E a gente vê ano após ano empresas, seja de uma área da construção ou de outra, preocupadas, engajadas e trazendo soluções novas. Isso já foi o caso da minha família. A nossa cidade, nesse quesito, é uma cidade que tem muitas obras que são verdes. A gente tem aí um shopping namorado, agora nos 5 semestres, na Carlos Gomes, ali em Bordasa, que é uma obra que está levando toda essa pegada. Exato, e assim, é uma tendência que eu digo que com a construção, eu percebo lá desde 98, mas ver isso acontecer no dia a dia, a gente está ainda engatinhando, né? As obras estão começando a trazer isso, e eu acho que é uma tendência que não volta mais. Eu acho que a gente entrou nesse caminho e não há por que a gente retornar, né? É verdade. Eu notei que, vamos dizer, lá em 98, ou nos últimos anos, quando eu estava na escola, estudando lá nas primeiras séries, a gente já ouvia falar que tinha que cuidar do meio ambiente. Então essa é uma pauta que ela não é nova. Ela é uma pauta muito batida. O que eu vejo que renovou é como tu tem falado, agora são outras tecnologias, é outra visão. A busca por solução, naquela época tu não tinha um cálculo de pegada de carbono, nem sabia isso. Estava falando em cuidar de algumas ações Camada mais de básicas. ozônio, né? Algumas outras Exato, coisas. né? Algumas coisas até já foram desconstruídas de teorias. Isso, né? O que eu vejo hoje é que o mercado está mais maduro. E principalmente, e as empresas estão entendendo isso, eu acho que esse também é a nossa missão aqui. Até então, saía mais caro cuidar da natureza. Eu tenho que investir muito, a obra vai ficar mais caro. E na situação do mercado, era muito difícil o empresário, tanto o investidor, quanto o construtor, e até mesmo a indústria, despender de muito dinheiro. Então era mais pela causa, era mais pelo amor, porque ele fazia diferente. A pressão do mundo hoje já está um pouco, como tu falou, aqui em Porto Alegre, ela já tem
IPTU verde, tu faz uma obra sustentável, uma obra verde, tu já tem um desconto. E assim, em várias cidades do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, já tem incentivo de financiamento, já tem incentivo, o comprador está pagando mais. Então agora acho que inverteu um pouco esse conceito. Não ficou caro isso, construir sustentável. Ficou, agora existe muito incentivo. Né? Então, nós aqui, a visão também do nosso podcast, de conversar com vocês, e vocês trazer isso para a feira, né, valorizar isso em todos os expositores, é para trazer realmente essa realidade. Que se tudo der certo, se as obras ficarem mais verdes, lá no futuro nós vamos ter algo melhor do que a gente tem até agora. Com certeza. Vamos voltar lá no exemplo da lâmpada, né? Porque a gente precisa pensar na construção como escala. Não adianta, né? A gente, como sociedade, às vezes a gente fazendo na nossa casa, às vezes a gente acha que não está fazendo a diferença, mas quando a gente olha de cima e vê a cidade, né, a população inteira preocupada com isso, fazendo isso, o ganho que a gente tem como sociedade é enorme. Então é isso que eu vejo muitas empresas, né, de construção, indústrias, trabalhando em cima. Porque a conscientização, né, de faça na sua casa, porque é um trabalho de formiguinha, né? Cada um vai fazendo um pouquinho e aí a gente tem um ganho final. E é uma tendência que não volta mais, né? Porque eu acho que a gente está aí, entramos nessa via, não tem por que essa tendência a voltar. E eu acredito que cada vez mais, né, haverão, claro, desafios no caminho, né, problemas, né, que antes não existiam. A gente vê aí, eu vejo aqui, hoje eu estava passeando pela feira, antes da feira abrir, e o que acontece, né? Tava me chamando a atenção o stand ali com os carregadores de veículos elétricos. Isso é um exemplo parecido com o da lâmpada. Se todo mundo trocar, a gente vai ter uma mudança enorme. Mas quantos condomínios hoje não foram pensados, não foram projetados, não foram adaptados para isso? Surge um novo desafio. Exatamente. Olha, tu falou ali sobre a lâmpada. Hoje já é convencional ter uma lâmpada LED na casa. Isso. Uma obra nova, eu nem sei se tem como colocar uma lâmpada que não é LED. Isso. As leis, elas dão um incentivo, né, lá no IPTU. Um dos elementos é, se tu tiver uma lâmpada LED, tu tem um X% de desconto. Mas hoje já está normal. Então, o que para eles era uma inovação, que está lá como uma inovação, já está convencional. Eu estava falando aqui com fabricantes de torneiras, o arejador, que sai o ar junto com a água para diminuir a vazão de água, para, né, ter um ganho de eficiência na água, também já está dessa mesma pegada, já não é um diferencial, já está convencional. Sim. Uma coisa também que eu acho muito importante a gente comentar, e a gente vê isso na feira, né, e com certeza vocês veem isso no dia a dia, é o mercado se desenvolvendo. E aí, quando eu digo o mercado se desenvolvendo, é o preço mesmo das coisas. Porque a lâmpada de LED lá atrás era uma fortuna. É verdade. Né? Hoje ela banalizou. Isso é uma tendência de mercado. Né? Conforme o mercado vai se desenvolvendo, mais empresas vão entrando, vão criando competição, vão criando novos produtos. E eu sempre digo, né? Se a gente fizer isso, se a gente fizer uma conta de boteco aqui e olhar para o ganho de eficiência, um ambiente competitivo entre empresas buscando essas soluções cria um cenário onde o preço tende a zero e a qualidade tende a infinito. O preço tende a zero e a qualidade é infinita. Porque esse é o resultado da competição entre as empresas. Esse é o resultado da concorrência. É verdade. As tendências vão para essa direção. O preço nunca vai chegar a zero, cara. Ok, mas a linha de tendência que a gente está direcionando o mercado agora é essa. E a qualidade vai na via oposta. Exato. Porque, né, resumindo assim, isso, né, a empresa vai sempre querer ter algum diferencial, seja ele seu posicionamento como preço ou como qualidade. E isso a gente vê aqui na feira. Né? A gente vê empresas que falam assim, não, aqui eu vou na direção do preço, aqui eu vou na direção da qualidade. E a pessoa que está na direção da qualidade fala, olha, eu até sei que o meu produto é mais caro, eu tenho ideia que o meu produto é mais caro, mas a qualidade que eu estou entregando também é diferente. Então, esse ambiente competitivo, onde as empresas desenvolvem soluções, isso é muito importante, né? Não só para a construção civil, mas para qualquer tipo de mercado. Essa é uma visão assim, muito estrita de regra de mercado mesmo, que com a feira, com o passar dos anos com a feira, a gente consegue observar isso no dia a dia. Né? A feira é um empreendimento, que eu digo, ela é construída por pessoas e é um organismo completamente vivo. Então a gente vê essas mudanças, né? A feira é quase um organismo biológico. E eu tive essa experiência, faz uma pergunta?
eu vou concluir a minha. Eu tive uma experiência, tenho experiência, né, como expositor da Consul, como parceiro da Consul, como visitante da Consul, e o que eu noto é é uma liberdade, eu acho que eu tenho que achar a palavra melhor, mas vocês entendem tão bem o público que nós temos a liberdade. Eu vejo aqui que os estandes estão fazendo seus diferenciais, e tu consegue colocar todos numa mesma organização, como tu disse, tu tem princípios e tu consegue fazer com que cada um se diferencie e mostre realmente a sua essência. Sem aquele jogo de, não isso, não aquilo, vocês desburocratizam tudo para acontecer a feira. Então, isso a gente nota. Eu acho que essa essência também é o que faz com que tudo isso aconteça, que está sempre cada vez mais lotado. Sim. E indo para outros estados, né? Em Santa Catarina, cada vez um sucesso maior lá. Estamos indo para a feira agora, vamos para a terceira edição, ano que vem, da Consul BC. E é um mercado novo, né? Que tem nuances, né? Que tem diferença em relação a Porto Alegre. Porto Alegre tem uma região metropolitana muito maior, então tem muito mais lojas de material de construção, englobando aqui um raio de 30 até 50 quilômetros da cidade, que é mais ou menos o deslocamento dos estantes que a gente vê, né, a parte deles. Mas em Santa Catarina a gente tem polos diferentes, a gente tem uma construção civil muito mais pujante, né, a questão residencial. E até eu fiquei sabendo recentemente que o VGV do Sena Tower é de 8 bilhões e meio de reais, né? Um empreendimento com valor geral de venda de 8 bilhões e meio. Então isso mostra também que não só o Rio Grande do Sul, mas outros estados têm uma plena capacidade de desenvolver o mercado da construção civil. E eu acho que Balneário Camboriú, quando a gente olha o Brasil de cima, é a prova, né, a prova real da força do nosso mercado que a gente tem aqui. Porque os empreendimentos que estão sendo desenvolvidos naquela cidade estão ganhando muito no quesito nível, né? Não é uma coisa só de Brasil, né? As pessoas vêm de outros locais, né? As tecnologias que vêm para criar um edifício, uma reação daqueles, muitas vezes não estão no Brasil. Então, a gente está com a feira indo para o terceiro ano lá, estamos aí dando passinhos devagares, mas com certeza é um outro mercado que é muito bacana, é um mercado muito rico e sem dúvidas aí, eu acho que nos próximos anos a gente vai crescer cada vez mais com a feira e também vai conseguir criar esse impacto, né? Essas consequências, não só aqui em Porto Alegre, mas também em Balneário Camboriú. Todo ano a gente chega na feira, assim, a gente vê toda aquela estrutura montada, a gente já sente uma emoção, alguma coisa assim. Pra ti já tá comum? Como é que tá essa parte? Olha, já está comum, tá? Porque assim, né? O que eu costumo dizer em relação a isso? Essa edição aqui é a 17ª Feira Construção em Porto Alegre que eu estou trabalhando. Eu assumi a diretoria operacional há 12 anos atrás. Então, o que eu costumo dizer, né? A gente se prepara, né? A gente não está imune de ter problemas, né? Os problemas acontecem, né? É uma operação muito grande. A gente tem 20 mil metros quadrados de área e sendo desses 20 mil, 7 mil metros no pavilhão com estrutura temporária. São 300 empresas aí, são 300 estandes. A operação de montagem da feira aí, de credenciais que a gente faz também, assim como a gente faz credenciais para os visitantes, expositores, a gente também faz credencial de montagem. E essa média aí que a gente tem são de 1.300 pessoas trabalhando na montagem com essa credencial. E quando a gente chega na feira, né, são só 4 dias. Mas eu tenho 360 dias no ano antes trabalhando essa feira. Então, a gente como promotor, é claro, né, que eu adoro todos os dias ir ali no momento da abertura da feira, né, ver as pessoas chegando, né, ver bater o horário, vamos abrir, e a galera entrando, isso é muito legal. Mas eu costumo dizer que no quesito organização, no quesito Ricardo, diretor operacional, eu não tenho muita margem, né, eu tenho que deixar o meu sentimento de lado e eu preciso ser técnico, eu preciso entregar eficiência. Tá certo. Quantos milhões gerou? Não sei se tem esse cálculo no tempo da feira ou cada feira tem um número de negócios que gira. Olha, a gente fecha mais ou menos as edições com R$1 bilhão, tá? Em movimentação financeira. Claro que no passado esse volume era menor, mas a gente nunca fez essa conta do todo. Né? A gente... 20 bilhões aí com um chute já de que movimentou o mercado. Mas assim, né? Diretamente, o indireto é muito difícil a gente alcançar, é muito difícil da gente calcular, né? Até porque isso é muito curioso, né? Isso até é uma curiosidade sobre a feira.
muitos expositores, eles não têm o desejo de abrir esse número. De falar, ó, eu fui para a Sim, Construsul e eu sim. vendi tanto. Sim. Não, isso é uma informação delicada, é uma informação da empresa, não vamos abrir, não temos interesse. Mas a gente faz uma pesquisa em duas pontas. Então, a gente pergunta para o vendedor, o expositor, e também para o comprador. Muitas vezes o comprador responde. Né? O vendedor disse, não, eu vou deixar esse número aqui, mas o comprador às vezes ele responde. Então, a gente tem uma construção desse número através dessas ações. dessas E claro, na referências. feira tu vem para mostrar a marca. Então, quantas empresas nasceram na feira, cresceram na feira, que não tem também como calcular exatamente isso. Mas tu tem a noção que o que a feira representa para o nosso mercado do Rio Grande do Sul, né? O que é a facilidade para quem vem comprar e também quantas empresas, ou quantos empregos foram gerados pela excelência que a feira promove. Né? Esse eu acho que é um sentimento também, que eu nem vou perguntar o quanto é gratificante, que é muito gratificante, mas o que tu acha que não que seria do Rio Grande do Sul, principalmente, se não tivesse a feira aqui, o impacto que isso ia causar? Olha, como um todo, né, a feira é um acelerador de negócios. Então, quando a gente teve a enchente e surgiu a dúvida, vamos ou não fazer a feira, claro, em questão de limitação, o local aqui, o centro de eventos ficou 30 dias embaixo d'água, surgiu a dúvida, vamos fazer ou não a feira? Mas a gente tinha o seguinte sentimento, precisamos fazer a feira. Legal. Né? E não é precisamos como empresa, porque a gente já tinha passado pandemia, então a gente já tinha vivido um período. Isso é uma coisa depois curiosa a gente comentar, porque é uma feira de construção, mas nós, o Eventos, nós não trabalhamos com construção. A gente trabalha no mercado de eventos. Então, quando até tu diz assim, quantas empresas não se desenvolveram, não foram criadas, eu afirmo que essas empresas também são do mercado de eventos. Empresas foram criadas para atender a feira no mercado de eventos. É verdade. Então, assim, essa empresa que a gente tem aí, os nossos seguranças, por exemplo, foi uma empresa que foi criada, né, a partir de uma pessoa que trabalhou aqui lá no passado e abriu a sua empresa e hoje é o nosso fornecedor de segurança oficial para todos os eventos. Então, assim como aconteceu no mercado de eventos, né, esse não é o único exemplo, tem outros exemplos desse evento, isso acontece na construção civil, com certeza, sem dúvidas, né? E esses impactos a gente vai vendo através do relato das pessoas. Então tem pessoas que vêm, que contam, dizem, aconteceu isso. Então isso é realmente muito bacana e muito gratificante. Só tenho a agradecer, né, todo o apoio, a história de vocês e essa família que se tornou, né, como tu mesmo relatou, a feira tem que acontecer porque a gente tem que atender a família, né? A família que tu criou na empresa, né, com esse espírito familiar que se estende a todos que entram aqui na grande família Construsul. Exatamente, né? A gente tem essa noção de que a feira é uma ferramenta. A feira é uma ferramenta e toda grande obra necessitou de ferramentas, né? Ferramentas que são desenvolvidas para isso. E quando a gente teve uma catástrofe no nosso estado e essa catástrofe envolveu a construção, a gente disse, bom, agora as pessoas precisam reconstruir suas casas, as lojas de materiais de construção precisam voltar a trabalhar. Então surgiu a conversação, não, precisamos fazer a feira. A feira vai ser um Vai fazer catalisador. parte da reconstrução. Exatamente, a gente quer apagar esse fogo com gasolina, no caso, né? Com certeza. Valeu, então, obrigado. Valeu, Né? obrigada. Mais uma oportunidade a gente vai ter ali. Com certeza.